Estamos começando mais um episódio do Patrono Podcast e hoje eu vou falar sobre a engrenagem do Banco Master. Para isso eu trouxe um especialista aqui na área, está aqui comigo a Fera, ex-reitor da Universidade Federal do Amazonas, economista, mestrado, doutorado na área. Muito obrigado, doutor Silvio, pela oportunidade de participar aqui do Patrono. Muito obrigado, Kennedy Tiradentes, pelo convite, e vai ser um momento muito agradável para a gente entender esse mecanismo financeiro que envolve o Banco Master. Mestre, o fato que eu preciso entender é que nossa audiência provavelmente tem essa dúvida quando fala de Banco Master, é como que o dinheiro chegava lá no banco, né? O Borcar era o administrador, o operador, mas eu estava dando uma pesquisada, eu quero confirmar isso com o senhor, a grosso modo, eu imaginei criei na minha mente, de forma fictícia, um investidor que tem um empresário, um pai de família, que tem na sua carteira lá no seu banco 100 mil reais. E ele decide que aqueles 100 mil reais ele quer obter um valor mensal de 1.500 reais, por exemplo. E aí ele decide investir no banco, né? Existe o investimento da poupança, que paga menos, e existe o investimento em CDB, por exemplo. E aí os bancos oferecem, né, para aquelas pessoas que têm dinheiro guardado em casa ou guardado no banco, oferece um aluguel para o dinheiro. É tipo assim, ó, Kennedy, tu tem 100 mil reais, coloca esses 100 mil reais aqui para mim que eu vou te pagar 1.000 reais por mês do aluguel desse dinheiro. E eu imaginei na minha pesquisa, eu vi que o Banco Master, ele pagava um aluguel maior, enquanto mais ou menos, a grosso modo, um banco comum pagava 800 reais por mês pelos 100 mil reais, o Banco Master oferecia um valor maior. E isso fez com que atraísse várias pessoas para colocar o dinheiro no Banco Master. E aí, naquele momento, as pessoas que eram tradicionais olhavam no seu aplicativo e diziam, olha, eu tenho 100 mil reais lá e no final do mês eu vou poder sacar um valor porque está me dando mais. O Santander oferecia, hipoteticamente, 600 reais por aquele valor. O Bradesco oferecia, hipoteticamente, 800 reais e o Banco Master oferecia 1.500 reais, um valor muito acima, o que fez com que as pessoas, com que o João do Mercadinho, com que o Kennedy, com que o Francisco, com que o Samuel, por exemplo, levasse aquele dinheiro, aquele investimento para o Banco Master. E é sobre isso que eu queria perguntar do senhor. É isso mesmo? Funciona dessa forma? É o aluguel do meu dinheiro quando eu coloco lá? Foi dessa forma que o Banco Master capitalizou um valor expressivo no mercado? Quando as pessoas são procuradas, demandadas para o investimento, é preciso que elas tenham uma atratividade. O que isso é normal, essa atratividade. No caso específico, essa atratividade que estava sendo oferecida, eu vou lhe usar uma linguagem mais, digamos assim, para que o nosso telespectador perceba. Estava uma oferta fora da curva. O que é fora da curva? Enquanto uns praticavam o valor, ele praticava um valor excepcional, diferenciado. Há algum problema nessa prática, na oferta? Nenhuma. Tanto é que ele fazia. O problema estava no lastro. O que é o lastro? É a condição que ancorava aquela operação e que dava a ela a solidez financeira. Importante falar aqui que o lastro ele vem da origem do navio, né? O navio ele precisa, para ele poder navegar, ele tem que ter um pouco de água no fundo dele para poder ter o peso, né? Exato. Senão ele vira. Exato. O lastro financeiro, no caso de banco, é ter, por exemplo, ele faz uma operação comprando alguma coisa, ele tem que ter uma reserva em ouro ou em dinheiro, tem que ter. Exato. E esse lastro é a garantia para poder resolver um problema. Exato. E aí. E o Banco Master, nesse contexto, ele fazia operações e não tinha lastro suficiente. Ele usava o lastro para poder fazer negócio, né? Exatamente. Perfeito. Então era esse que era o problema. Não tinha um lastro suficiente. Certo. Ele tinha, sim, recursos, senão as operações deles não teriam aprovação, no caso do Banco Central. Certo. Mas ele não tinha um lastro suficiente para fazer essa cobertura. E aí o que aconteceu? Muitas pessoas, muitos correntistas do próprio banco, foram comprando esses produtos, até porque estavam à venda normalmente no mercado, e chegou um dado momento que ele não pôde honrar esses compromissos. E aí vem um conceito, que é um conceito estritamente econômico, mas eu vou traduzir para quem nos assiste, que a gente ouve falar todo dia, mas às vezes a gente não faz essa conexão.
que é o conceito de liquidez. Certo. Então, vamos lá, o que é liquidez? Vou usar um exemplo. Às vezes se diz assim, poxa, essa pessoa tem muito patrimônio, tem terreno, tem casa, mas não tem dinheiro. Quer dizer, ela tem bens, mas falta ela liquidez. Certo. Que é o dinheiro na mão. E existem bens que têm liquidez mais rápido e outros não. Por exemplo, Exatamente. eu tenho uma obra de arte vale milhões, mas não vende rápido, né? Não. Mas ao mesmo tempo eu posso ter uma barrinha de ouro, que é um bem que vende mais rápido, tem mais liquidez. Exatamente. Então, nesse contexto, a liquidez seria a capacidade de transformar rapidamente um bem que eu tenho em dinheiro. Exatamente. Na obra de arte tem um detalhe interessante que você coloca, que é o seguinte: são poucos compradores. São poucos compradores no mundo. Certo. Tá? Então, também tem essa especificidade. Quem é que vai comprar? Né? Então, cada mercado, cada produto tem um tipo de mercado. Né? E aí tem outros conceitos da economia, né? Mas cada produto tem um tipo de mercado. Então, essa questão é muito interessante, por quê? Porque é dentro da especificidade desse mercado é que vai se constituir o que a gente chama a lei da oferta e a lei da demanda, que vai formar esse preço. Importante o que o senhor falou, uma coisa que eu observei no Banco Master, quando se fala de captação de recurso, que ele oferecia um produto e CDB e as pessoas atraíam pelo um valor alto, eu pude observar também no campo da liquidez, nós vamos já falar sobre fundo garantidor, essas coisas, mas porque o pessoal entenda. O Banco Master, como que ele pegava esse dinheiro para fazer o quê? Né? Às vezes eu tenho um comércio, um mercadinho, e eu compro um produto a R$70 no atacado e vendo a R$100 e tenho um lucro de 30, né? Um lucro bruto. Daí eu ainda vou tirar imposto, vou tirar funcionário. E o Banco Master, eu observei, o senhor pode me dizer se isso está certo ou não, eu observei que ele pegava esse dinheiro do Joãozinho, pegava R$100 mil, pagava para o Joãozinho R$1.500 por mês, mas como que ele fazia? Ele tirava um pedaço desse dinheiro e pagava o Joãozinho? Não. Ele pegava R$100 mil e investia em coisas menos líquidas, em produtos mais arriscados, com um lucro maior. Por exemplo, existe eu, como advogado, eu entro com ações para meus clientes contra a União, por exemplo, auxílio-doença, e ele vai receber o valor retroativo de 2 anos atrás, e o governo federal paga no modo precatório, é um título de dívida, né? Um reconhecimento de dívida. E eu tenho clientes, por exemplo, que têm R$100 mil para receber de precatório, mas como a União programa para fazer o pagamento só daqui 5 anos, esses R$100 mil, alguns clientes querem vender por R$10 mil. Então eu observei que o Banco Master pegava os meus R$100 mil ali liquidado, né, em dinheiro, espécie, viva, e comprava produtos que valiam R$100 mil a R$10 mil. Guardava esse dinheiro, esse documento, esperava o tempo, trocava aqueles R$10 mil que foi que ele comprou por R$10 mil e recebia os 100. Então, com isso, ele fazia essa operação me pagando para o Joãozinho com aquele. Ou seja, traduzindo aqui, o Banco Master pegava do Joãozinho R$100 mil líquido, devolvia para ele todo mês 1.500, o Joãozinho acompanhava no aplicativo do celular, mas ele pegava esses R$100 mil e comprava um título que valia 100 mil por R$10 mil, esperava o tempo passar, vendia esse documento por 100 mil, ou seja, com R$10 mil ele transformava em 100 mil, e com isso ele ia pagando. Essa operação é uma operação normal do banco? Acontece isso mesmo? É por isso que o banco consegue ter tanto lucro? Olha, o sistema financeiro nacional, ele é um sistema regulado. E quem faz a regulamentação do sistema financeiro, no sentido mais amplo, é o Conselho Monetário Nacional. Ele é o órgão de regulação do sistema financeiro. Mas existe aquele órgão que é o operador desse processo, que no caso é o Banco Central. Então, o Banco Central, ele trabalha no sentido de fiscalizar o sistema e também prover aos bancos, que são os legítimos operadores do sistema, prover de regras cada vez mais robustas que garantam, essa ideia, garantam a segurança do investidor. O Fundo Garantidor de Crédito, por exemplo, ele é um fundo privado. Os bancos colocam mensalmente recursos, destinam recursos a esse fundo,
porque ele é um fundo privado. Para quê? Para que no momento de qualquer anomalia no sistema, esse recurso que está ali entesourado, ele possa entrar no sistema para garantir minimamente as operações que foram realizadas pelos clientes daquela financeira, daquele banco. Então, é muito importante dizer isso, porque no passado, e aí eu preciso fazer esse resgate, a primeira grande crise financeira do mundo, uma crise não é recente, ela aconteceu no século XIX. Só tirar uma dúvida aqui com o senhor. O fundo garantidor é aquele de 250 mil reais, é? Sim, É sim. aquele que, no caso do Joãozinho, ele empresta para o Banco Master 100 mil reais e se der algum problema, o fundo garantidor, através de um banco regulador, vai lá e paga para o Joãozinho. Ó, tá aqui o seu O dinheiro. fundo é privado pelos bancos que operam no sistema e hoje se estima, é uma estimação, que hoje exista no Fundo Garantidor de Crédito algo em torno de 49 bilhões Certo, de reais, certo. por conta desse entesouramento que é feito mensalmente. E o senhor estava falando da crise de 29. Ela aconteceu no contexto... Qual a relação entre o fundo garantidor e a crise de Pois 29? Então olha só, na crise de 29 nós não tínhamos regulação. É importante dizer isso, não havia regulação. Então o sistema operava e as pessoas acreditavam em quê? Elas acreditavam que o próprio sistema, ao auto se gerir, ele geraria a confiança necessária, os ganhos necessários para que as pessoas pudessem ter retorno nos dividendos que eram pagos pelas ações. Então, a crise de 29, ela trouxe lições exatamente para o mundo financeiro da época. Quer dizer, o sistema não podia atuar sem regulação. E aí, quando a Segunda Guerra ela acaba, se inaugura o chamado, e aí volta o lastro, o chamado padrão ouro. O que era o padrão ouro? O padrão ouro era a emissão do dólar, tinha que ter o lastro. Em quem? No ouro. E os Estados Unidos tinham grandes reservas em barras de ouro. Portanto, se você pegar a literatura da década de 50, 60, 70, você vai ver o padrão ouro regulando as trocas, tá, monetárias. Ele acaba em 1971, quando o presidente Nixon ele encerra e ele, ao encerrar o padrão ouro, o câmbio começa a flutuar, baseado em quê? Na confiança. Confiança do quê? Da moeda norte-americana. Falando sobre o Banco Master, nesse contexto todo que a gente já explicou, de liquidez, de fundo garantidor, lógico que tudo isso está na fase de investigação ainda, né? Não vamos dizer que tem processo que já é condenado, que é culpado, é só uma fase de investigação. Mas uma das acusações que veicula na imprensa, na questão do Banco Master, é a questão de uma possível manipulação do mercado financeiro. E lá fala que os operadores do Banco Master davam uma aparência para o banco nessa questão de investimento que não existia, né? Por isso daí porque o nome Operação Compliance, que vem de regras. O que é compliance numa empresa? Uma empresa, para fazer um determinado negócio, para comprar um imóvel, ela tem uma regra para seguir. O imóvel tem que estar documentado, tem que estar no nome da pessoa que está vendendo, o pagamento vai ser realizado na conta do dono do imóvel. Tudo isso para poder se cercar de regras e não fazer um negócio mal feito, de modo que a empresa venha perder dinheiro na compra de um imóvel, por exemplo. Isso é compliance, né? Toda empresa tem vários tipos de compliance. E o Banco Central, que é o banco que regula as operações financeiras, ela estabelece diretrizes e normas para que os bancos, como o caso do Banco Master, siga. Por exemplo, tem que ter lastro, né? Tipo um navio. O navio, para percorrer o oceano, para ele não capotar, ele tem que ter água dentro, para ele poder ficar firme. Uma operação financeira de um banco tem que ter lastro financeiro, porque o Banco Central, que é o órgão regulador, como o senhor falou, a crise de 29 não tinha esse banco regulador. Depois de 29, os países criaram uma regulação, né? Regular um banco, uma empresa privada que faz a questão de regular e compliance, estabelece normas. O que me parece é que as acusações que pesam na questão do mercado está relacionado ao fato de que o Banco Master fazia essas operações camuflando
ali a questão do compliance, camuflando as operações, tirando o dinheiro de lastro, tirando a água do navio e usando para uma outra coisa, que seria para buscar mais dinheiro. E essa pedalada, essa história toda aí, eu queria que o senhor explicasse esse contexto. Olha, no caso específico, a gente precisa verificar se a aplicabilidade das normas foram feitas exatamente tal e qual devem ser feitas. Certo. Então, eu acho que essa é a primeira questão a ser colocada. Porque é bom lembrar que o sistema financeiro e o Banco Central, eles têm normas muito rígidas. É bom que se diga isso. Normas muito rígidas. Instituição muito séria, né? Exatamente, tem normas rígidas. E é importante dizer que a experiência internacional, ela conta muito. O que é que eu vou chamar de experiência internacional? Os outros países também têm bancos centrais, os outros países também têm seus sistemas financeiros. E, com certeza, existem problemas também. Né? Não são só nossos, existem outros problemas. Então, na medida que essas experiências são compartilhadas, são cada vez mais trazidas para o nosso conhecimento, é claro que nós possamos aperfeiçoar cada vez mais esses mecanismos. Então, se houve essa burla, aparentemente é o que está sendo colocado, né? Se houve essa burla, primeiro, tem que identificar quem o fez, quem foi esse operador. Então, isso, claro, as autoridades têm os mecanismos para isso. E, identificado isso, é preciso que haja uma nova regulamentação de forma a coibir futuras situações anormais dentro desse sistema. Por quê? Porque o sistema financeiro, ele trabalha também com credibilidade. A credibilidade da instituição. Quando a pessoa abre a conta num determinado banco, é porque ela acredita naquela instituição. Perfeito. Independente da oferta de produtos que o banco coloque, há também uma questão de credibilidade. Então, os bancos precisam fazer isso. Por que houve a liquidação do Banco Master? Né? Por quê? Porque haviam 3 fundamentos que estavam colocados ali e que estavam em jogo. Primeiro, era a liquidez do próprio sistema. Se não houvesse essa liquidação, que, salvo engano, foi dia 18 de novembro de 2025, você comprometeria primeiro a liquidez. Depois, você ia comprometer a credibilidade de todo o sistema, das suas normas. E terceiro, você ia comprometer os demais bancos. Porque, olha só, o fundo garantidor, ele não é do governo, ele é privado. Então, os outros bancos vão pagar também essa conta. Agora, você imagina se isso se repete. Não deve se repetir. Então, esse ônus é um ônus privado, vão pagar os bancos que fazem parte do sistema bancário. Mestre, uma pergunta que eu quero fazer para o senhor, mas antes, se você estiver assistindo esse conteúdo, eu gostaria que você me ajudasse. Curta, comenta, compartilha, escreve aqui o que você está achando dessa conversa. Mestre, uma das acusações que estão na imprensa circulando aí, na questão da operação, é que o Banco Master praticava possível lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro, para quem está assistindo aqui a gente, é pegar um dinheiro de origem ilícita e colocar ele em origem lícita. Vou dar um exemplo aqui. Eu conheço vários tipos de pessoas que fazem transações, né, que são empresários, que compram lojas em shopping, center. Uma vez eu estava conversando com um amigo e ele disse: Kennedy, outro dia eu estava numa roda de colegas e chegou um rapaz e eu tenho uma loja no shopping e ele queria comprar a minha loja porque, segundo ele, queria usar de um artifício não republicano, que era trazer dinheiro de uma origem duvidosa e dizer que aquela determinada loja minha, que eu ia vender para ele, ia emitir notas fiscais. A empresa vende bolsa cara e um lucro bom, e segundo ele, queria comprar essa loja porque ele ia pegar esse dinheiro e pagar imposto. Ia emitir nota dizendo que estava vendendo muita bolsa e pegava esse dinheiro e pagava imposto com dinheiro ilícito. E assim esquentava o dinheiro. Então, traduzindo a grosso modo, lavar dinheiro é isso, é pegar um dinheiro de origem ilícita e dar uma aparência para ele. Não, tá aqui, eu pago imposto, eu tenho essa loja, eu estou vendendo muito, eu tenho um posto de lavagem, eu estou lavando aqui esses carros e por isso eu estou pagando imposto. Eu vou esquentando o dinheiro. Na verdade, eu só estou pagando o imposto, né?
Então, uma das acusações que pesa sobre o Banco Master é essa questão da lavagem de dinheiro, né? Como que o senhor imagina, né, que o senhor é um economista, que na estrutura do Banco Master poderia haver lavagem de dinheiro, né? Uma coisa tão vigiada, uma coisa tão controlada pelo Banco Central. Como que se dava, se isso aconteceu, que o senhor imagina que se dava essa questão da lavagem de dinheiro no caso do Banco Master? O fato dele estar sob intervenção significa que há indícios de que isso possa ter acontecido. Veja, ninguém está dizendo que isso aconteceu, Certo, até porque as investigações estão em curso. certo, Mas há indícios certo. de que algo anormal estava acontecendo. Por isso daí, porque a liquidação, né? Exatamente. Algo anormal estava acontecendo naquela instituição. Daí a sua liquidação. Agora, a forma de que essas operações aconteciam, uma hipótese, isso está colocado em todas as mídias, né, que a gente tem acompanhado, é o seguinte: você citou bem, por exemplo, uma pessoa comprava um CDB a um preço acima do preço de mercado. Pois bem, esse saldo, essa diferença, ele levava para determinados fundos que existiam dentro do banco. E esses fundos poderiam irrigar outras operações, talvez, que não estivessem, né, tipificadas como operações regulares. Então, essa era uma forma de fazer essa transação, usando grandes somas, é claro, e aí poderia fazer esse tipo de movimentação interno no próprio banco. Tá? Mas é claro que, repito, isso ainda está sendo investigado e é claro que, ao final, as autoridades vão, e os especialistas, os peritos que estão trabalhando nisso, vão dizer se essa operação aconteceu ou não. Mas o fato de ter liquidado, há um indício muito forte de que algo anormal estava acontecendo junto a essa instituição. Ou seja, o Banco Master vendia uma vitrine e escondia a questão no porão ali, né? As operações, as coisas possivelmente fraudulentas no porão. Por uma questão de segurança, o banco foi liquidado. Mas uma pergunta interessante que eu queria fazer para o senhor é que, de acordo também com as informações e com as matérias, o operador do Banco Master, o Daniel Vorcaro, ele exercia uma influência muito grande, ele tinha uma influência muito grande. Ele organizava eventos com autoridades, ele, enfim, tinha um relacionamento muito forte com o pessoal do Poder Judiciário. E isso, num determinado momento, aconteceu que um senador da República, né, pegaram lá uma conversa, segundo a qual a equipe do Vorcaro teria elaborado um projeto de lei para ser aprovado, né, que esse determinado senador iria submeter lá no Congresso Nacional, que aumentaria o fundo garantidor. A gente sabe que o fundo garantidor é aquele valor de R$ 250 mil que o Banco Central, o banco mãe, né, o banco pai de todos, garante para o Joãozinho caso o Banco Master quebre. Né? Quem tem dinheiro para receber do Banco Master, até R$ 250 mil, vai lá, vai receber. E a proposta, o projeto de lei, que esse fundo garantidor, tudo isso está previsto em lei federal, né, esse valor. E o Vorcaro, segundo informações, teria conversado com o senador, teria entregue lá no gabinete dele um projeto de lei já pronto para aumentar o fundo garantidor de R$ 250 mil para R$ 1 milhão. Eu imagino que o efeito disso seria potencializar o Banco Master, porque se ele vende, olha, investe aqui os teus 100 mil, porque se der problema, tu tem até 250 mil para receber. Tu vai investir 100 mil e vai receber 100 mil. Além de eu te dar a minha garantia, o próprio Banco Central vai dar essa garantia, porque tem um fundo garantidor. Eu imagino como seria potencializado, até mesmo para outros bancos, caso aumentasse esse fundo garantidor por meio de um projeto de lei federal de 100 mil de 250 mil para 1 milhão. O senhor acredita que isso ia potencializar mesmo ou não? Olha, partindo da hipótese que você coloca, isso potencializaria quem estava demandando. Agora, eu pessoalmente acho muito difícil ter sido aprovado. Por quê?
porque isso ia mexer com as contas dos outros bancos, porque eles que pagariam essa conta. Imagina, como é que um banco que tem suas operações regulares, operações que não têm, todas autenticadas e certificadas pelo Banco Central, por que ele teria interesse em aumentar a sua participação no Fundo Garantidor de Crédito? Não me parece crível, não me parece razoável. Eu estou olhando do ponto de vista do outro que colocaria recursos nesse fundo. Não me parece razoável ele apoiar esse tipo de operação. Então, eu penso que, ainda que a proposta fosse apresentada, e poderia ter sido apresentada, né, ela sofreria muita resistência, porque haveria muito debate. Veja, eu quero aqui isolar a questão do Banco Master. Vamos tratar a questão puramente como um movimento de segurança de mercado, vamos pensar assim, né? Um movimento para trazer segurança aos investidores. Mas eu penso que ela teria muito problema em ser aprovado, porque é um valor muito alto por operação. 1 milhão por operação, como fundo garantidor de uma operação, eu penso que haveria muita resistência dentro desse contexto. Tá? Mestre, uma das coisas que pesa sobre o envolvimento do caso Master, eu acredito que esse caso, esse banco, esse caso, vai ser muito... Escuta só, ouça aqui o que eu estou falando, ouça aqui. Esse banco Master vai dar muito pano para manga agora na eleição. Por quê? Porque o Banco Master não atraiu só investimento do Joãozinho, que estava com 100 mil reais aqui do nosso caso. Ele atraiu também investimento de prefeituras, governo do estado. Eu imagino assim que o Banco Master tinha lá um executivo que ia com uma pastinha lá nas secretarias municipais e dizia, olha, eu identifiquei que você tem aí 10 milhões de reais no fundo da prefeitura e esse fundo aí tá para pagar a aposentadoria dos servidores quando eles forem se aposentar. Só que esses 10 milhões está rendendo só 1 milhão por mês. Vamos captar esse dinheiro, vamos botar no Banco Master, que o Banco Master vai pagar 2 milhões. E aqueles prefeitos, secretários municipais, né, governadores, às vezes até com boa fé, porque eu quero ser um bom gestor, eu quero mostrar para a população que esse dinheiro aqui só rendia isso, eu vou usar isso na minha campanha, eu vou cuidar bem do dinheiro público. E acabou entrando numa cilada, porque tem banco aí que não tem município aí que não tem mais o dinheiro do INSS. Então eu acredito que isso vai trazer uma dor de cabeça para esses políticos agora na campanha. A pergunta que eu quero falar para o senhor é, o senhor como um economista, qual o impacto disso para o mercado, sob o ponto de vista de dizer, não, eu não vou ter muita cautela agora, o medo do mercado e o ponto de vista da questão do efeito disso para um município, por exemplo? O mercado, ele, a partir dessa experiência, ele será mais cauteloso, não tenho a menor dúvida disso. Porque é claro que a cada processo de anormalidade também vem um período de novos conhecimentos. Então, isso é normal. Né? Agora, é claro que o gestor, seja em qualquer nível, ele busca sempre, irá buscar sempre, né? Cada vez mais ofertar para a sua população o que há de melhorias dentro de qualquer sistema. Isso é absolutamente normal. Mas no caso aqui que nós estamos tratando, essa oferta que era, digamos assim, extraordinária, ela era fruto de uma operação que não estava balizada nos melhores conceitos do mercado. Então, esse foi um grande problema. E é claro também que se nós olharmos a pessoa física, né, saindo da esfera pública e formos olhar a pessoa física, vamos lá, quem não se sentiria atraído em ter uma remuneração num título de crédito, numa remuneração a maior do que aquela que era praticada por um similar? É claro que isso atrai, não tenho a menor dúvida, né? Mas o que fica é exatamente o aprendizado de que esse tipo de oferta de crédito, ela precisa ser olhada com muita cautela. É preciso estudar bastante, conhecer bastante, porque há, evidentemente,
isso é normal no ser humano, né? Aquela tentação de você receber uma oferta, né, de um valor bom e, evidentemente, fazer aquele contrato. Né? Lembrando que no Banco Master, por exemplo, aqueles contratos que estão sendo investigados, é claro que eles vão ter repercussões. Mas tem outros contratos que são válidos que estão lá. A intervenção do Banco Central, ela nomeia, né, um novo comando para aquela instituição. A instituição tem ativos, tem contratos, tem uma série de compromissos que ainda estão sendo consideradas dentro do próprio mercado. Então, veja, a lição que fica, tá, é exatamente o princípio da precaução. O princípio da precaução. A precaução é algo muito interessante em qualquer tomada de decisão, seja no âmbito público, seja no âmbito privado, mas em relação a recursos, principalmente recursos de terceiro. Se você tem que ter precaução com o seu recurso, você imagina quando você trata com o recurso de terceiro. Mestre, uma das questões também que pesa sobre o Banco Master é a questão do Banco BRB. O Banco BRB é um banco administrado que tem ligação com o governo de Brasília. E num determinado momento houve aí um emaranhado entre o BRB e o Banco Master. Se não me engano, o Banco Master ia ser vendido para o BRB, né? E foi daí que acendeu uma luz, né? Naquela transação, naquele anúncio, acabou acendendo uma lâmpada que, como que um banco público vai comprar o Banco Master? A pergunta que eu faço, o fato do Banco Master estar ligado num determinado momento com um banco ligado a um governo federal, ao estado do Distrito Federal, torna mais sensível esse problema? Essa era uma operação, primeiro que não eram de valores, de pequenos valores, eram de valores, se concretizado, eram valores bilionários. Então, isso já chamaria atenção. E segundo, uma operação dessa, só o fato do mercado tomar conhecimento já daria exatamente aquela impressão para o mercado de que algo não estava acontecendo de forma saudável dentro daquela organização financeira. Porque, como é uma instituição financeira, se propõe a ser adquirida por outra, se ela tem saúde financeira. Não faz sentido esse tipo de prática. Então, algo precisava ser exatamente exaurido para que essa operação fosse concretizada. E é claro que, se tratando de recurso público, essa operação ela não se concretizou. Houve, segundo toda a mídia, um aporte inicial, né, do BRB para compromissos de curto prazo, mas a operação ela não se concretizou porque quem vai comprar uma instituição que tem a saúde financeira debilitada? Então, não faria sentido isso. Nem um banco privado, né, com todos esses problemas, faria esse tipo de operação, né, porque ela teria que também liderar os seus acionistas, que teriam que aprovar esse tipo de operação. Mestre, uma pergunta que eu queria fazer para o senhor, na questão do envolvimento com a parte política do Banco Master. Segundo a matérias e informações, agora saiu essa semana, que o Partido dos Trabalhadores, por meio de um senador, estaria citado na delação premiada do Banco Master. O senhor sabe que a delação premiada é um instituto onde a pessoa que está sofrendo aquela investigação, que possivelmente vai sofrer uma reprimenda criminal, um crime, vai responder por um crime, vai receber uma pena, ela pode ter a pena diminuída desde que ela faça um acordo, né, com o governo, com a Polícia Federal, com a PGR, onde nesse acordo tem que ficar estabelecido algumas regras e aquela, vamos dizer assim, no ditado popular, a pessoa que vai entregar a outra. Ó, eu cometi crime mesmo, eu cometi crime com fulano, com cicrano, com beltrano, e eu vou dizer para vocês como foi. E eu também vou ajudar vocês a recuperar o dinheiro. Isso aí é a delação premiada. E em troca disso, o governo dá para aquele delator benefícios. E a gente tem aí o Banco Master, o caso em que o Daniel Vorcado tentou fazer uma delação premiada, não foi aprovada. Por que não foi aprovada? Porque ele não trouxe elementos novos. Segundo a Polícia Federal, ele levou lá o que ele ia dizer, o que ele ia entregar, e a polícia falou, não, eu já tenho isso aqui, eu já tenho, já prendemos teu telefone, já temos a investigação, isso aqui não tem nada de novo.
traga coisa nova. E aí o Daniel Vorcaro vai agora essa semana, apresenta a proposta de delação e comenta lá que um determinado senador, né, teria recebido um dinheiro oriundo do Banco Master para usar na campanha. Esse senador, hoje ele é ministro das Minas e Energias do governo PT. Tudo isso é investigação, né? Tudo isso é na fase de investigação, não tem condenação, não tem culpa ainda, apenas indícios, deixando claro isso. Mas a pergunta que eu faço para o senhor é: só acredita que existe uma diferença, e eu como advogado sei que existe, de uma informação dessa no campo político e no campo jurídico? Eu dizer que um determinado político agora, na véspera de eleição, está envolvido com o Banco Master, é uma coisa explosiva. Por quê? Porque vai manchar a campanha do candidato, vai manchar a campanha do partido, vai manchar a campanha presidencial. Mas, juridicamente, para que isso tenha efeito, tem que ter outros requisitos, né? Tem que ter prova, tem que ter tudo isso aí. Mas a gente não pode deixar de perder de vista que hoje já tem um efeito político, já tem uma ranhura, já tem uma rachadura na imagem desse político aí. A pergunta que eu quero falar para o senhor, que quero fazer para o senhor: o que o senhor entende como economista o efeito financeiro de um anúncio da delação premiada do Vorcaro em cima de um ministro ligado ao governo Lula? Primeiro dizer que a delação, para ter o efeito jurídico, ela precisa ter homologação. Tá? E aí, Kennedy, você é a pessoa que conhece bem mais isso. Então, uma coisa é dizer que A, B ou C teve ou tem alguma participação. A outra coisa é a delação ser homologada. São coisas completamente diferentes. Para o Instituto da Homologação, é claro que há toda uma verificação, que com certeza há, para que aquela informação seja validada. Então, você muito bem colocou, nós estamos no ano eleitoral, praticamente às portas do processo em si, porque ainda não ocorreram as convenções. A partir do momento que elas ocorrem é que o processo se deflagra de forma oficial. Mas, nesse momento, qualquer informação de qualquer lado torna-se sensível, porque é um momento de definições. Né? Ela torna-se sensível. Né? Mas nós só podemos acreditar em qualquer informação, penso, né? No momento da homologação. Certo. Se há homologação, e aí, enfim, vai a investigação para aquela informação ser confirmada ou não. Até mesmo no caso do mercado financeiro, só acredita que é só depois da homologação que vai ter um efeito no mercado financeiro, isso? Eu acho que o efeito do mercado financeiro, o Banco Central, ele já, digamos assim, ele já extirpou o problema quando fez a liquidação extrajudicial. Certo. Ele já estancou. Vamos pensar o seguinte, é como se alguém estivesse tendo uma hemorragia, ok? Certo, perfeito. Uma hemorragia, a pessoa está tendo hemorragia. O que é que o Banco Central fez? O Banco Central foi lá e disse: eu vou estancar essa hemorragia. Como é que ele estancou? Ele fez a liquidação extrajudicial. A pessoa continuou com o problema, mas o problema mais grave, que era a hemorragia, foi estancado. Então, eu não vejo nesse momento, em relação ao mercado financeiro, um temor de curtíssimo prazo em relação a esse tema. Porque haveria o temor se não tivesse sido feita a liquidação e se nesse momento esses correntistas, 1.600.000 e mais correntistas estivessem ingressando nesse banco ainda buscando essas vantagens. Imagine o que é que eu quero dizer. Imagine que não tivesse acontecido nada, absolutamente nada. E esse processo continuasse a acontecer. Mais pessoas comprando títulos, mais pessoas comprando produtos, sem o lastro. Então, você teria um problema muito maior nesse momento. Ao contrário, então, já houve um estancamento do problema. Isso já foi importante. Então, o próprio mercado os bancos já sinalizaram que esse problema está seguro. E eu quero dizer mais uma coisa, doutor Kennedy. De janeiro de 2025 a maio de 2026, nós tivemos 13 instituições financeiras liquidadas pelo Banco Central. E que não teve esse não teve repercussão. Por quê?
porque os valores eram muito menores, os números de correntistas eram muito menores. Então, não houve. Porque, nesse caso específico, há toda essa repercussão, e é importante que cada vez mais a gente conheça para isso não se repetir, né? É porque existem valores vultosos que estão aí colocados, e é claro que quanto mais se proteger as pessoas, no caso correntistas, de uma situação dessa ou futura, isso é bom para o sistema financeiro como um todo. Mestre, uma das questões que está relacionada ao Banco Master diz respeito a um envolvimento do operador, Daniel Vorcaro, com políticos, com o Poder Judiciário, e isso aí está na imprensa, né? Além de estar na imprensa, é notório, ele fazia festa, ele fazia contratos com pessoas ligadas a escritórios do Judiciário. Eu imagino que tudo isso aí para dar uma vitrine, né? Para mostrar uma imponência do banco. A pergunta que eu faço para o senhor é uma pergunta técnica. O senhor acredita que esses contratos, essas relações, essas festas, essa aparição do lado de autoridade faz com que o banco tenha a aparência de ser mais forte e, por via de consequência, atraia mais investidor? Olha, geralmente o correntista, ele não sabe nem quem é o dono do banco. Tá? O correntista não sabe. Tá? O correntista, ele não é atraído por essa situação que você bem narrou. O correntista é atraído pelas ofertas vantajosas que o banco oferece. Então, aí, no caso desse banco especificamente, por que ele se diferenciou dos outros? Porque ele colocava produtos na prateleira que eram diferentes dos outros. E por que ele assim fazia? Porque exatamente nós estamos, né, todas as informações de descaminhos que ele tinha na sua modus operandi que permitiam isso. No caso desse trânsito, você bem colocou numa pergunta passada, por exemplo, por que aumentar o fundo garantidor de crédito? Essa é uma pergunta-chave para entender esse sistema. Por quê? Imagina só, alguém chega e diz, olha, coloca o dinheiro no meu banco e não tem problema, porque se tiver alguma perda, você vai receber R$1 milhão de uma certa compensação, um seguro, vamos dizer assim, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Ora, quem não gostaria de ouvir isso? Eu vou colocar o dinheiro, se tiver uma perda, eu recebo R$1 milhão. Então, eu penso que a chave desse processo, e numa pergunta anterior, você colocou muito bem, era exatamente aí. Quer dizer, essa operação, se tivesse vingado lá atrás, mas eu repito, no meu ponto de vista, teria muita resistência a ela, porque os outros que iam pagar, os outros bancos iriam resistir, né? Mas ela seria a grande chave para essa alavancagem que estaria sendo colocada por esse banco. Eu falo dessa influência, né, eu digo dessa influência do Poder Judiciário, essas fotos, mas a imprensa também noticia que ele fazia isso para que, num determinado momento, vou dizer em linguagem popular, que berrasse, tipo assim, berrou, pelo menos eu sou amigo do fulano, isso está na fase de investigação. Estamos caminhando para o final do nosso episódio, mas eu queria deixar uma pergunta para o senhor, uma reflexão. Mas antes, mais uma vez, eu queria que vocês me ajudassem no engajamento. Se você assistiu esse vídeo até agora, comenta aqui, deixa aqui no comentário a palavra banco, porque isso vai fazer aumentar o engajamento da nossa página e, por via de consequência, fazer com que nosso material chegue a mais pessoas e a gente continue motivados a criar esse conteúdo para vocês. Mas a pergunta final para o senhor que eu faço, que lição o caso do Banco Master deixa para o Brasil, o senhor, na visão de um economista tão renomado e tão técnico como o senhor? Bom, nós já tivemos um primeiro efeito, penso que mais objetivo, que foi a aprovação da PEC na CCJ do Senado, a PEC 65, que versa sobre autonomia do Banco Central. Isso é bem recente. Então, já foi a primeira resposta, claro que terão críticas e outros, enfim, mas já é uma primeira resposta a essa situação. Né?
como aprimorar os mecanismos do Banco Central para que esses fatos não se repitam. Então, na medida que há um fortalecimento do Banco Central, fortalecimento das instituições financeiras e o fortalecimento de todo o nosso sistema financeiro, essa é a grande lição que fica para que casos como esse não se repitam. Então, é um ditado chinês que diz assim, que a crise é também oportunidade. Crise é oportunidade. Então, nós estamos vivendo um momento de crise. Eu não tenho dúvida disso. Mas também é um momento de oportunidade para que nós possamos, eu digo nós enquanto Brasil, revisarmos todo esse procedimento para que no futuro isso não venha mais se repetir, não venha mais acontecer. Então, esse momento é um momento muito interessante em relação a isso. Crise enquanto oportunidade. Perfeito. E sobre o campo de vista jurídico, assim, primeiro acontecem os fatos, a sociedade dá o valor naquele fato e vira uma norma. Traduzindo, isso foi um fato, né? As consequências são enormes, tanto no lado econômico, quanto do lado jurídico, quanto do lado político, e certamente o caso Master vai mudar a questão de banco no Brasil, né? A questão de Banco Central, e provavelmente isso vai virar uma norma nova, né? Projeto de lei para poder conter isso. Mas eu queria agradecer ao senhor pela oportunidade, né? Com muita humildade, nosso projeto tem recebido pessoas de tão grande valor para trazer para a nossa audiência. Muito obrigado pela sua participação aqui no Patrono. Doutor Kennedy Tiradentes, eu quero agradecer o convite e dizer que foi muito importante fazer esse debate, porque é um tema que está aí na sociedade, né? Então, eu fico agradecido e dizer que encontro à disposição. Obrigado. Obrigado.